Olá, eu sou o Rafa, bem-vindo ao meu canal. Este é o primeiro vídeo do meu canal, tô bem animado, feliz e com um pouco de medo, confesso. É a primeira vez que eu falo diretamente para a câmera, assim. Apesar de fazer palestras, dar aula, sempre me envolver com a parte de comunicação, mas é diferente quando a gente faz algo para nós mesmos. Então esse é o meu desafio, criar um canal para mim, poder ajudar as pessoas. Eu quero fazer de um take só, então eu vou tentar não ter edição, porque eu não sou bom em edição. E falar um pouco da minha trajetória, falar um pouco de mim, o porquê do canal, o porquê que eu tô aqui e como eu posso ajudar as pessoas. E também ser ajudado, porque o canal ele funciona também como um momento de reflexão, um momento de entender minha jornada. Eu tenho 34 anos, eu moro em São Paulo, moro sozinho há quase 2 anos. Antes eu estava casado, tinha uma empresa, então eu me divorciei, saí da empresa, estou praticamente começando a minha vida do zero. Agora eu estudo, faço mestrado em economia e políticas públicas. E o mestrado ele me dá muita visão de futuro, principalmente da minha carreira e da vida pessoal. Eu aprendo muito. Da onde eu vim, eu não tive muito acesso. Então eu acredito que o mestrado ele está me dando essa visão de mundo, tanto macroeconômico quanto microeconômico, mas principalmente eu consegui trazer os conceitos para minha realidade. Então é uma coisa que eu faço muito no mestrado. E o canal eu quero também que seja esse lugar de ter ações pro dia a dia, que eu consiga ajudar alguém com essas ações. Hoje a economia ela é muito acadêmica. E aí é difícil ter contato com os conceitos, com as teorias. Eu mesmo não tinha contato, não conhecia. E são teorias que a gente consegue usar pro dia a dia. Esse é um dos meus objetivos. Outro objetivo também é usar esse canal para falar de algumas ações e coisas que eu faço pessoalmente e que me ajudam muito. E coisas que eu quero desenvolver. Tanto quanto criatividade, networking, conexões, falar um pouco sobre comunicação também, responsabilidade. São várias coisas que eu pretendo assim com esse canal. Um dos motivos também para eu estar aqui hoje é que eu tenho 6 meses para mudar de vida, eu tenho esse objetivo e eu quero contar para vocês toda essa jornada e gravar todas as partes boas e as partes ruins dessa jornada e trazer muito da minha experiência, das minhas vivências e poder contar a minha história. Esse canal também é sobre isso. Bom, começando que eu falei um pouco dos meus últimos anos, né, o que eu tô fazendo atualmente, mas eu sou do interior de São Paulo, sou da cidade de Jundiaí. Eu nasci lá, minha família é do Nordeste, do Rio Grande do Norte, especificamente. E a minha família veio pra cá, pra São Paulo. Eu ainda não tinha nascido, eu nasci aqui, mas eu fui concebido lá, eu acho. Então tem essa trajetória. Sou de uma família negra. Minha família é negra, com ancestrais indígenas. Então eu sou miscigenado. Eu falo que eu sou a cara do Brasil. Eu fiz uma vez esse teste de DNA. Esse teste que a gente tem na internet, que a gente manda saliva pelo correio. E eu tenho praticamente ascendência em todos os continentes. Eu tenho a europeia, africana, eu tenho um pouco de asiático também e bastante dos americanos indígenas. É engraçado. Eu gosto de ver esse mapa porque é bem engraçado. Eu sofri muito com isso quando eu era criança, até adolescência, porque eu não tinha uma identidade muito específica. Fui me redescobrindo agora com uma pessoa negra. Então eu tenho a passabilidade de uma pessoa branca, principalmente antes da minha transição capilar. Agora eu uso meu cabelo afro, meu cabelo natural, né? Mas antes eu alisava meu cabelo, porque era a única coisa que eu tinha, a única opção. Ou era raspar, então eu usei por muitos anos raspado, ou era alisar.
que depois de grande eu comecei a alisar. Aquela... É um tratamento de química totalmente... eu acho que é nocivo, principalmente para as vias respiratórias. Eu acho que também é ruim pro couro cabeludo. Enfim. E para identidade, para autoaceitação. Decidi, então, fazer essa transição de cabelo. A partir daí eu me reconectei comigo mesmo. Eu me reconheço muito mais agora. Eu acho que melhorou muito minha autoestima. Principalmente autoaceitação. Eu tive um momento de burnout. Então, para você que não sabe o que é burnout, é quando a gente tem esgotamento profissional. Eu tive esse esgotamento no momento da minha transição. Porque juntou tudo, né? Autoaceitação, reconhecimento pessoal, com a forte pressão do meu trabalho. Apesar de ser a minha empresa, estava em fase de crescimento e eu acabei me dedicando muito, como eu me dedico para tudo que eu faço. Eu tenho muito essa autocobrança, perfeccionismo assim exagerado às vezes. E nesse processo de 6 meses eu quero melhorar nisso, principalmente a minha relação com o trabalho, a minha relação no dia a dia. Eu sou totalmente avesso a essas pessoas que falam acorde ou trabalho enquanto eles dormem. Essa cultura de produtividade exagerada, produtividade tóxica, porque no final é isso. Você acaba vivendo para trabalhar e você não tem vida, você não tem perspectiva, você só tá ali demandando e resolvendo as pendências, resolvendo demandas. E por isso eu cheguei no burnout. Aí depois do burnout... Mas antes, é engraçado porque o burnout, eu tenho sequelas até hoje, assim. Eu tenho algumas crises de ansiedade que eu não tinha antes. Hoje a única diferença é que no meu corpo não ressoa mais sobre essas coisas. Então eu tive meu maxilar travado. Várias crises, assim. Meu maxilar travava. Eu tive apagões de memória. Eu tive... eu acho que afetou muito a minha qualidade de vida, assim, nesse sentido, tanto da memória quanto de tomada de decisão. Eu comecei a deixar muito livre para as pessoas decidirem, porque eu não queria ter esse desgaste de decisão. E esse é um problema. Quando a gente faz isso, as pessoas aproveitam dessa vulnerabilidade, aproveitam desse momento para manipular, para fazer você tomar decisões que você às vezes não quer, não tá pensando tanto, não consigo pensar tanto. Então eu vivi muito isso. Eu tive um casamento de 7 anos e nós éramos sócios. Tinha essa questão, então a gente se via no trabalho, se via em casa, era uma relação praticamente de 24 horas. Não recomendo muito. Apesar das pessoas... Apesar de ter conseguido por muitos anos, eu acho que a individualidade ela é muito preciosa pra gente não tê-la ou entregar assim tão de graça, sabe? É que eu tive um pensamento muito de que o casamento ele precisava dar certo. Porque eu tive outros relacionamentos anteriores que nunca davam certo, assim, nunca passavam de 1 ano e meio, 2 anos. Mas isso não quer dizer que não deu certo, quer dizer que a gente convergia e não continuava. Hoje eu entendo isso. Mas antes eu me cobrava. É aquela coisa da cobrança, né, excessiva. E eu me cobrava de que meu casamento tinha que ser perfeito. Não perfeito em estética, perfeito para as pessoas verem, mas eu queria que fosse realmente genuíno. Eu queria que desse certo. E nessa busca de dar muito certo, a gente acaba abrindo mão de várias coisas. Então eu abri mão da minha carreira, eu empreendia até então. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu me considero multipotencial, então eu criava peças de decoração, eu já trabalhei com peças de roupa, já desenhei, já criei do zero, assim, tenho muita essa experiência e eu adorava fazer isso.
Eu também tive uma startup. Ela não era oficialmente uma startup, mas era uma ideia de negócio que estava se desenvolvendo. Eu já tinha ganhado 2 prêmios com essa startup. E eu tinha 22 anos. E era um momento que nem se falava muito sobre isso. Eu participei de um programa americano que chama Ideation Brasil. Ele veio para o Brasil para selecionar alguns estudantes, né, de instituições de faculdade. E eu fui um desses selecionados. Então, praticamente passei por três processos assim. Eu ganhei uma ideação, ganhei uma pré-aceleração. Só que chegou no momento que eu tive que escolher. Me colocaram nessa escolha. E é isso que eu queria falar. Não deixe ninguém dar as opções. Uma coisa que eu aprendi na economia é que a gente consegue olhar todos os cenários, todas as possibilidades, e a gente consegue tomar uma decisão baseada no melhor custo de oportunidade. Então, quando a gente não aceita uma coisa, quando a gente rejeita, a gente também está perdendo um custo de oportunidade. Não é só uma decisão certa, né? Não é só, então é isso ou isso. Não, a gente tem que entender, e isso eu aprendi na economia, avaliar o custo de oportunidade. Até das coisas que a gente não aceita. Por exemplo, nesse meu exemplo que eu tive, eu não avaliei as possibilidades e nem as oportunidades que essa empresa teria. Hoje, o negócio que eu criei junto com alguns estudantes da PUC, e olha que eu era do interior, eu tinha que me desdobrar para vir para São Paulo, não tinha nem dinheiro direito, trabalhava, ganhava R$ 1.500. E eu vinha para cá sem conhecer nada em São Paulo, não conhecia nada. Eu vinha para cá justamente para participar desses programas, para me desenvolver. E essa startup era promissora, assim. Eu não tinha essa ideia. Eu era muito jovem, não tinha essa ideia. Mas hoje é uma startup que na França, por exemplo, ela já é muito uma ideia, né, que já foi amplamente desenvolvida na França para desperdício de alimentos. Então era uma startup de impacto. E cresceu muito. Tem uma startup lá que cresceu muito com essa ideia. Aqui no Brasil não tem nada parecido. Tem uma empresa que surgiu que foi da época que eu apresentava os pitches, né, dessa startup que a gente criou. E eu acredito que a ideia foi um pouco bebida ali, sabe? A pessoa tomou um pouco da minha ideia, tomou um pouco da startup. E hoje ela é bem grande, assim. Tem um aplicativo, é bem legal. Eu gosto. Porque tem uma questão de impacto, principalmente na relação com o alimento. E aí eu quero conectar por que eu gosto desse tema, por que eu estudei bastante nessa época esse tema. E é porque a minha mãe já foi catadora de recicláveis por um tempo. Então, na época da escola, a gente teve que mudar. Ela perdeu o emprego, né? Ela tinha um emprego fixo. Teve uma crise aqui no Brasil e minha mãe, para alimentar os filhos, eu sou o primeiro filho de 5, então minha mãe tem 5 filhos, né? A única opção foi catar reciclável na rua, porque eu sempre estudei longe da escola, então tinha questão de passagem, material de escola, alimentação. E é uma coisa que eu me lembro muito bem, minha mãe saindo bem cedo para ir na rua catar reciclável e a gente ficava em casa se preparando para estudar. Então o foco da minha mãe sempre foi ter a gente nas melhores escolas e reforçar muito a educação. Mesmo ela não tendo essa oportunidade, ela abriu mão de muita coisa para isso. Então é por isso que conecta com esse propósito e esse estudo que eu tinha muito em relação a desperdício de alimentos. Uma coisa que eu aprendi muito nessa época, quando a minha mãe trabalhava com reciclado. Porque a gente ficava muito se alimentando de coisas que as pessoas davam, coisas que a minha mãe conseguia comprar na xepa. Então eram alimentos que a gente tinha que ter muita criatividade para conseguir utilizar ao máximo. Isso eu faço até hoje aqui da minha casa. Todo mundo que me conhece sabe que eu faço esse trabalho de olhar. Eu abro a geladeira, eu consigo criar uma comida assim incrível, porque eu tenho muita essa criatividade que
que veio da necessidade de se alimentar, de ter que se virar e não desperdiçar alimento, porque tudo ali era muito regrado. Voltando para a história da startup e para a história da minha empresa, então tem todo esse contexto, mas eu tive que escolher no momento, meu ex-marido e ex-sócio, ele falou: você tem que escolher entre a empresa ou continuar o seu sonho de tentar uma coisa. Não que a empresa fosse uma coisa muito certa, mas ia ter expertise de duas pessoas e eu ia ter essa segurança de que ele ia estar comigo. Então, eu tomei muito minha decisão baseado nisso. Eu não olhei o custo-benefício de não abrir essa empresa, que era uma empresa de gestão financeira. Eu trabalhei muito nessa área no banco, então tinha muito essa expertise. A gente se conheceu numa multinacional. Eu era o assistente financeiro do diretor e ele trabalhava numa empresa correlata que ele era gerente também de outra área lá dessa outra empresa. Correlato com finanças. Então a gente teve essa ideia de abrir essa empresa, essa consultoria financeira, contabilidade, e a gente abriu. E aí eu tive que escolher entre o meu sonho de empreender com assuntos que eu queria ou a necessidade e olhar para o que realmente daria um dinheiro mais rápido, teoricamente, né? Seria a maior segurança. A questão é que não foi. A empresa até realmente conseguir os clientes, até a gente conseguir entender o mercado, demorou uns 2 anos. E a partir dali eu passei muita necessidade, assim, não só financeira, mas de perspectiva, não tinha muita perspectiva. Tava bem desanimado com a área. E a gente tentou junto, avançou, assim, a gente foi muito o suporte um do outro nessa questão. Mas se eu tivesse pensado em custo-oportunidade, hoje eu teria continuado a minha startup. Eu teria continuado com o empreendimento que na época, lá em 2020, 2015, nem se falava muito em empresas de tecnologia, base tecnológica. Então hoje, acredito que estaria bem avançado, a gente não sei onde a gente estaria, mas eu estaria em algum lugar melhor do que estou hoje. Falar um pouco agora dessa jornada. Então a gente empreendeu, eu fiquei muitos anos dentro da empresa, da minha própria empresa, desenvolvendo. Então tive o burnout nesse crescimento, a gente teve várias experiências boas, assim, com clientes, experiências ruins. A nossa empresa, apesar de ser pequena, conseguiu ser exemplo no meio de muitas empresas, de uma comunidade bem grande de empresas de gestão financeira e contabilidade. Então a gente acabou virando referência, justamente por esse olhar que eu tinha de startup, de processos ágeis, de estratégias de gestão e processos de startup que eu levei para dentro dessa empresa. Então a gente acabou virando referência dentro de grandes empresas assim, do Brasil, empresas dessa área. Então a gente virou referência. Sempre quando algum sistema novo aparecia, eles entravam em contato com a gente, porque a gente sempre era o teste. Então a gente era o teste dessas empresas. Eles usavam nosso escritório para fazer teste de tecnologia, fazer teste de processos. Eu gostei muito disso, apesar de que isso em si não dava muito dinheiro, né? Era só uma parceria assim, de teste. Mas a gente acaba ganhando notoriedade. Então, eu tenho uma certa notoriedade nesse mercado de finanças / contabilidade para empresas. E mesmo assim, eu não estava feliz. Chegou um momento que eu comecei a ter conflitos internos novamente. Mesmo depois de ter me passado pelo burnout, me recuperei. Eu consegui, assim, retomar o gosto que eu tinha pela área. Mas alguma coisa estava dentro de mim insatisfeita. Eu não sabia muito bem ainda o que era. E nesse meio do caminho, eu pensei em outras possibilidades. Uma delas
trabalhar com responsabilidade social, que é uma coisa que eu sempre gostei. Eu sou formado em administração, mas antes da administração, que é outra decisão que eu fiz por necessidade, eu tinha uma predisposição e muito gosto por serviço social. Eu gostava muito dessa área. Eu fiz um curso técnico na adolescência e a gente lá fazia vários testes assim vocacionais, né? Eles prepararam a gente para a faculdade. Isso é bem incrível. E uma das primeiras assim foi serviço social. Eu tinha predisposição. E eles levavam profissionais lá na faculdade, nesse curso. E, e eles contavam como era a experiência na área. E meus olhos brilhavam quando os profissionais falavam sobre essa parte de responsabilidade social. Principalmente quando a gente fala de políticas públicas, de programas que envolvem comunidades, cidades inteiras, assim. Isso fazia brilhar muito meus olhos. Porém, na minha cidade não tinha esse curso. Eu tive que mudar. Eu tive que mudar essa ideia da responsabilidade social, do serviço social. E minha segunda aptidão era administração. E na minha cidade tinha faculdade de administração. Então eu tentei. E passei. Eu fui bolsista a faculdade toda. E me formei em administração e já comecei a trabalhar na área. Então eu trabalhei em banco, como eu comentei. Depois em algumas empresas ajudando nessa parte de finanças. Então eu tenho um pouco essa expertise em finanças. Trabalhei muito na área. Mas o que brilhava meus olhos era a responsabilidade social. Então por que eu tô contando isso? Porque hoje eu trabalho com responsabilidade social. Eu consegui entrar na área por um convite de um amigo que veio de network que eu fiz em um evento. Então é uma coisa que eu quero falar muito nesse canal sobre isso, sobre criar possibilidades e a gente criar oportunidades. Eu falo que a oportunidade ela é uma porta e às vezes essa porta não está aberta. A gente tem que criar a porta e abrir a porta. E se não tiver espaço para uma porta, a gente cria uma janela e abre uma janela. E oportunidade para mim é isso. A gente não pode esperar cair do céu. A gente não pode esperar que outra pessoa crie para nós essa oportunidade. Que nem sempre, por mais que seja muito bem... que seja... que a pessoa tenha bom senso, boas... que não seja uma coisa prejudicial, que realmente ela queira, faça de bom coração. Mesmo assim, a gente tem que avaliar o custo-benefício, se realmente aquilo é pra nós. E hoje eu tô aprendendo muito isso. Tudo que eu faço, eu penso em custo-benefício. Se realmente é o que eu quero, se realmente tá de acordo com meus objetivos. Hoje, esses 6 meses de plano, a primeira coisa que eu fiz foi entender minhas finanças. Eu moro sozinho numa cidade grande, uma das cidades mais caras do Brasil. E eu moro numa região central, então o aluguel aqui é caro. Viver aqui, se manter é caro. Eu tô conseguindo me manter ainda com a venda das minhas cotas da empresa, que eu recebo um valor mensal, mas ainda não é o suficiente. Então eu tenho o meu trabalho nessa empresa de responsabilidade social, cuido da parte de comunicação e marketing de impacto, né? E eu gosto muito da área, mas eu quero usar o mestrado para realmente atuar nessa área de responsabilidade social, trabalhar com impacto, com políticas públicas, principalmente para pessoas que estão em situação vulnerável economicamente, financeiramente, né? Pessoas que precisam de oportunidades, que precisam de recursos, precisam de ajuda para sobreviver. Eu já fui essa pessoa e eu consegui justamente por programas de assistencialismo da minha cidade. Mas eu sei que na grande maioria do Brasil não é assim. Eu tive muito essa sorte. Então eu tô aqui nessa casa, tenho minhas coisas. Não porque foi só mérito meu, mas porque eu aproveitei várias oportunidades e vários programas
que me mantiveram e me encaminharam até esse momento. Então a gente fala muito de meritocracia, eu não acredito nisso. Eu não acredito que só você é capaz de fazer o que você quer. Só com força de vontade, entusiasmo, motivação a gente consegue, não é assim. Eu penso muito em custo-oportunidade e se eu fosse uma pessoa branca, loira e tivesse nascido em São Paulo, na Zona Sul, com certeza com a não com a inteligência, mas com tudo que eu sei hoje, eu estaria em outro nível. Com certeza eu estaria em outro nível, teria outras oportunidades, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Eu preciso aprender muito, eu preciso estudar muito para no mínimo ter algumas oportunidades e estar preparado para elas e saber receber essas oportunidades. Eu gosto muito da parte artística, de arte. Eu gosto muito do teatro, eu gosto muito de leitura. Eu gosto muito de escrever, então eu escrevo poema, já escrevi uma newsletter contando histórias de pessoas da comunidade LGBT que empreendem. É uma newsletter que eu tenho muito carinho. Hoje eu não escrevo mais, mas quem sabe ela volte um dia, as pessoas sempre comentam. E dessa vez eu quero agora falar aqui com a câmera, tirar esse medo que eu tenho da câmera. Eu sou dos anos 90, então a gente não teve essa oportunidade. Diferente dessa geração que já cresce com a selfie, já cresce com a câmera ligada. Eu tenho essa dificuldade. Esse vídeo aqui demorou 2 meses para sair. Porque esse plano eu tenho de criar esse canal já tem 2 meses. Na real mesmo já tem 10 anos. Então desde 2015 eu queria registrar essa minha jornada. Principalmente quando eu comecei a empreender. Mas eu sempre tive esse bloqueio da autocobrança, do medo de errar, do julgamento, que é muito da minha geração, das pessoas de 30 a mais. A gente se cobra muito. A gente veio de uma geração. A gente é de uma geração de muita cobrança, de muito posicionamento de que eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor em tudo. Eu tô quebrando essa lógica comigo mesmo e eu quero trazer aqui pra você nesse canal essa mentalidade também de que é possível ter uma vida boa, com bem-estar e ter saúde mental, ser produtivo e mudar de vida. Então a gente juntar essas coisas é o que eu quero muito. Hoje eu me sinto muito bem com tudo que eu faço, mas tem muita coisa a melhorar. Sempre tem alguma coisa a melhorar. Uma coisa que eu li esses dias que é difícil tomar uma decisão de mudança, mas é também difícil manter-se no mesmo lugar. É difícil a gente querer se manter sedentário e é difícil também fazer exercício. Então, é saber escolher qual é o nosso difícil. Hoje eu quero terminar com essa provocação, que você saiba escolher qual é o seu difícil. O meu difícil hoje é gravar esse vídeo e eu escolhi superar esse difícil. Então, eu fico um pouco emocionado. É realmente uma coisa difícil pra mim. Me abrir. Eu sou uma pessoa muito pragmática. E me abrir, me expor assim é uma coisa um pouco difícil. Principalmente online, né? É um registro que vai ficar aí. Prometo não apagar esse vídeo. Prometo postá-lo do jeito que tá aí. Eu tô fazendo com a câmera do meu celular. Aqui no fim da tarde da minha casa, da minha varanda. Que eu acho que pega um sol bom. Iluminação boa. Que já não tá mais aqui. Então vai ficar assim mesmo.
E espero que alguma ideia tenha te dado um insight, que você tenha se reconectado ou, ou se visto em alguma dessas minhas experiências. Prometo trazer muito mais estruturado, com roteiro. É que esse eu queria mesmo me apresentar e me reapresentar pra mim mesmo. Com coragem, porque a coragem é a única coisa que faz mover o mundo. Então, bem-vindo ao meu canal.